muito bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. No vídeo de hoje a gente vai dar continuação à nossa playlist sobre patologia e como nós falamos no vídeo anterior, vamos falar um pouco hoje sobre a quelite angular. Bom, no último vídeo a gente abordou um pouco a respeito da quelite actínica, que é uma quelite, ou seja, uma fissura que afeta a boca. A quelite angular, ao contrário da quelite actínica, ela vai afetar a comissura labial ou ângulo da boca. A quelite angular ela pode ser tanto bilateral, afetando somente um lado da cavidade oral, quanto bilateral, afetando os dois lados. A quelite angular, ela, ao contrário da quelite actínica, ela é o resultado de um processo inflamatório e pode ter, assim, origem multifatorial. A gente observou que a quelite actínica, ela tinha como resultante, a radiação ultravioleta, e a quelite angular, por sua vez, ela é mais ocasionada por ser um processo inflamatório. Geralmente, esse processo, ele ocorre quando o ângulo da boca, a comissura labial, fica úmido por um longo período e aí acomete, essa quelite angular. A quelite angular, ela também é chamada de boqueira, estomatite angular ou quelhose angular. Quando a saliva ela seca, vai surgir o ressecamento. E esse ressecamento vai fazer com que a pessoa tenha uma irritação e essa pessoa vai lamber os lábios e vai tentando aliviar esse ressecamento, só que isso acontece um rachamento desse ângulo da boca. E aí isso vai permitir a entrada de micro-organismos, bactérias, fungos e vai gerar uma infecção, vai gerar uma inflamação. Ou seja, a origem vai gerar um lábio superior, apresenta uma queda do lábio inferior no ângulo da boca e forma essas fissuras. Então aqui a gente observa, a comissura labial, então ela pode ter uma ferida, porque essa pessoa que geralmente está com um quadro de umidade muito grande, vai permitir a proliferação de fungos e bactérias, pode vir a cheirar, a abertura, feridas, e aí com a intenção, dos micro-organismos proliferarem, gera a comissura labial. A quelite angular, ela geralmente apresenta uma infecção através de fungos, como o fungo da Candida albans, certo? E é uma doença multifatorial, mas ela é maior fator, esse fator infecção. Esses fatores, eles podem ser locais, podem ser sistêmicos e eles vão estar envolvidos na aparência e permanência dessa lesão. Então aqui, a maioria dos casos, a quelite ela é bilateral, ou seja, ela afeta os dois lados da boca. E quem tem quelite angular, ela não sabe que tem quelite angular, mas quando vai no dentista, gente, é muito comum a quelite angular. Eu já vi na minha clínica, escola da minha faculdade. Quais são as causas, A primeira causa é a xerostomia, ou seja, o lábio muito seco, a exposição solar, o tabagismo, então a umidade dos lábios, E quais vão ser as causas da quelite angular? A primeira causa, como a gente viu, é a umidade dos lábios, que vai gerar o ressecamento. Então a gente tem que estar sempre atento a isso e orientar o nosso paciente. Os pacientes respiradores bucais, que vão respirar pela boca, então constantemente vai gerar essa maior umidade dos lábios e um ressecamento. Bactérias e fungos, que causa a inflamação. E além disso, a gente tem outros fatores que a gente vai falando um pouco mais, como a xerostomia, exposição solar, tabagismo, que é muito importante, a gente sempre está salientando, dificuldade na oclusão dentária, como aparelhos, dentaduras, problemas na arcada dentária, entre outros. Mas o que mais causa são as bactérias e fungos, como a Candida albans, que vai causar 20% dos casos de quelite angular, Streptococcus, Streptococcus também, polimicrobiana, então todas elas vão afetar e causar a quelite angular. Bom, como a gente disse, temos também a exposição solar como uma causa a quelite actínica, o tabagismo e a dificuldade na oclusão dentária. Mas, gente, o tabagismo é muito importante a gente sempre orientar o nosso paciente para que ele pare de fumar. Então, a gente tem que falar para ele, senhor João, dona Maria, o tabaco, ele causa, além da quelite angular, a quelite actínica, causa diversas doenças, como o câncer. Então, é a orientação nossa sempre falar para o nosso paciente, independente se o paciente achar ruim, quais são os riscos e o que o tabaco causa no nosso organismo. Então é muito importante a gente orientar o nosso paciente a parar de fumar.
Bom, quais são as características principais? O paciente que vai mais ser afetado são crianças e idosos, e o diagnóstico ele pode ser auxiliado através de exames para infecções, testes de adesivo para alergias, né? Então a gente sempre vai fazer isso como diagnóstico. As feridas que causam, né, pela quelite angular, elas costumam se infectar, né, por micro-organismos, fungos, bactérias, e isso pode representar muitas vezes uma causa de infecções oportunistas de deficiência nutricional. Então, muitas vezes o paciente está com falta de vitamina B, está com falta de ferro, pode indicar, além da quelite angular, ser uma reação adversa de algum transtorno, como má nutrição, como má absorção, e também uma manifestação de dermatite, de contato, pode ser uma irritação, pode ser alergia. Então, cabe a gente fazer um tratamento multidisciplinar, a depender de quais sinais e sintomas aquele paciente está apresentando para a gente. Quais são os exames diagnósticos que são orientados, né? Primeiro de tudo, o exame clínico ele deve ser muito detalhado para identificar a alteração oclusal e também outros sinais de alteração nutricional e imunológica. A gente vai fazer exames bacteriológicos, exames micológicos. No tratamento é muito importante que a gente corrija, né, os fatores desencadeantes e fazer também a profilaxia. Então, quando a gente está fazendo o exame clínico daquele paciente, o intraoral e o extraoral, a gente realiza a profilaxia daquela face, né, ou seja, do ângulo da boca. Sinais e sintomas. Primeiro de tudo, os sinais eles estão localizados somente ali na mucosa labial, ou seja, no ângulo da boca. Pode ter um engrossamento branco acinzentado, pode ter um eritema, então vai mostrar uma área inflamada. E a aparência da lesão é triangular, com edema, com eritema. Pode haver ulcerações, como a gente observou na imagem anterior no início desse vídeo. Pode apresentar crostas, atrofias, mas geralmente não vai sangrar, muito difícil. Só se tiver associado a alguma glândula salivar, mas isso não acontece, é muito raro. Tratamento. O que a gente vai mais utilizar são cremes à base de triancinolona, que é esse creme aqui, e ele é aplicado na lesão 4 vezes ao dia, ou seja, de 6 em 6 horas, por no mínimo 14 dias. A gente também, a depender do caso, se o paciente estiver relatando dor, a gente vai indicar, né, um antibiótico. Se o paciente estiver com a concentração, né, avaliar a causa for a prótese dentária, a gente vai fazer, né, nós como cirurgiões dentistas, um reaposicionamento dessa prótese, né, então observar se ela está posicionada corretamente na boca do paciente, tratar infecções, orientar a instrução de higiene bucal, porque não adianta nada a gente passar creme, passar medicamento, passar antibiótico e o paciente está com higiene bucal muito precária. Então, vamos instruir como realizar a higiene bucal, tanto do próprio dente, se o paciente tiver, né, dentes, quanto se o paciente for adentro, instruir, né, a higiene da prótese. E em casos muito extremos, a gente vai fazer cirurgia. Bom, gente, então essa foi a nossa aula. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem aí embaixo. E uma mensagem boa para todos nós nesse momento pós-pandêmico: tenham orgulho de suas pequenas conquistas. Então, sejam fortes e firmes e tudo isso está passando já. Bom, é isso. Muito obrigada por ter estado até aqui. Se inscreva no nosso canal, deixe um like, compartilhe para os seus amigos. Entre em contato conosco através do nosso e-mail, através do nosso Instagram, que está aparecendo aí na tela. E muito obrigada por ter estado até aqui. E valeu!